Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís, eu sou analista de treinamento técnico na Intelbras e hoje nesse webinar eu vou apresentar para vocês o Multibox. O Multibox ele é um módulo de entradas e saídas de alarme utilizados para acionar dispositivos, para automatizar sistemas e para integração também. Eu estou com uma caixinha dele aqui. Eu vou mostrar rapidamente o que vem dentro da caixinha do Multibox, o que acompanha. Vou abrir a caixinha do Multibox, vem um guia, né, de instalação, com algumas orientações sobre como utilizar, como que ele funciona, bornes de entrada e saída de alarme para conexão dos dispositivos, o Multibox em si, né, o painel frontal e o painel traseiro, que posteriormente eu vou explicar para vocês como que funciona a questão da conexão de dispositivos, para que serve cada borne. E um conector para alimentar tanto o Multibox quanto o DVR. Então, o que eu vou apresentar durante o webinar? A gente vai conhecer um pouquinho do Multibox, para que ele serve, aonde que eu vou aplicá-lo, como que ele funciona, como que é feita a instalação, como que é o seu funcionamento em si, estratégias e aplicações. Então, o Multibox ele possui 16 entradas de alarme. Essas 16 entradas que o Multibox possui, elas podem ser configuradas como normalmente abertas ou normalmente fechadas. Então, para eu conectar diferentes tipos de dispositivos, sensores, botões. Possui 4 saídas normalmente abertas, uma saída configurável como normalmente aberta ou normalmente fechada, uma saída controlada 12 volts, onde o Multibox mantém uma tensão de 12 volts contínua e quando essa saída é acionada, ele interrompe a alimentação. Essa saída ela pode ser utilizada para, por exemplo, eu conectar uma fechadura eletroímã, né? No momento que essa saída é acionada, sendo que o acionamento pode ser remotamente, pode ser direto pelo DVR, enfim, é cortada a alimentação e a fechadura é liberada. Tem também uma saída 12 volts de baixa corrente, né, 500 miliamperes. E essa saída eu posso utilizar para alimentar, por exemplo, um sinalizador audiovisual, um sensor, algum tipo de dispositivo que o consumo dele não seja tão alto. Aqui um exemplo do que vem, né, dentro da caixa do Multibox, veio o módulo em si, um conector, né, os conectores de entrada e saída de dispositivos, um guia de instalação e o chicotinho para alimentar o dispositivo. Quais tipos de dispositivos eu posso conectar nas entradas? Então, nas entradas de alarme do Multibox, eu posso conectar sensores. Esses sensores podem ser sensores de abertura de porta e janela, um sensor de barreira, pode ser sensores de presença, enfim, diversos tipos de sensores eu posso conectar numa entrada do Multibox. Posso conectar também botões, uma saída PGM de uma central de alarme. Mas por que tipo de função eu teria, né, conectando uma saída PGM de uma central? Eu posso configurar uma saída PGM da central para que, por exemplo, quando tiver um pânico na central, ela acione uma entrada do Multibox e o DVR vai executar uma determinada ação. Saída de contato seco no geral, pode ser uma saída de contato seco de uma fechadura ou de uma central de detecção de incêndio, de um sistema de controle de acesso, qualquer tipo de contato seco que seja acionado por algum motivo, eu poderia conectar na entrada de alarme do Multibox para que o meu sistema de CFTV execute uma determinada função.
E quais tipos de dispositivos nós podemos conectar nas saídas? Poderíamos conectar sinalizadores audiovisuais, sirenes, lâmpadas, fechaduras e realizar a interligação do sistema de CFTV com um outro tipo de sistema, por exemplo, sistemas de segurança, sistemas de intrusão, sistemas de controle de acesso. Vale salientar que a saída de relé do multibox, as normalmente abertas, elas possuem uma capacidade máxima de 30 volts DC 1 ampere e 125 volts AC meio ampere. Então, saliento a questão de ter um cuidado em relação ao tipo de dispositivo que você vai conectar na saída dele, para estar dentro desse limite especificado, né? Caso o dispositivo trabalhe com uma tensão e uma corrente superior, será necessário utilizar um relé auxiliar ou um contator. E quando uma entrada de alarme é acionada, né, uma entrada do multibox, o que o sistema pode fazer? Existem várias opções, né? Essas opções elas são configuradas no próprio DVR. Eu posso configurar o DVR para ele gravar um canal específico ou câmeras que estão estrategicamente posicionadas no meu sistema. Posso capturar uma foto, enviar essa foto por e-mail ou para um servidor FTP. Também é possível, quando uma entrada de alarme for acionada, que ele acione uma saída. Acionar eventos de uma speeddome, como preset, tour, patrulha, autoscan, enfim, diversos recursos que tem na câmera speeddome que poderiam ser acionados na ocorrência de um determinado evento. E até reproduzir uma música, né? Então, essas são algumas das ações que o DVR pode fazer quando uma entrada do multibox dele for acionada. E em quais situações a saída de alarme é acionada? Essa saída de alarme ela pode ser acionada de forma manual, então eu posso acionar ela remotamente ou localmente, né? Por exemplo, se você tem acesso remoto ao seu DVR utilizando o aplicativo SIC6, lá ele vai ter uma opção de fazer o acionamento das saídas de alarme. E aí você pode, por exemplo, abrir uma fechadura, acender uma lâmpada. Existem várias possibilidades, né? Também tem o acionamento através de eventos no DVR, que aí pode ser uma anormalidade ou um evento de detecção de movimento. Enfim, a gente vai ver um pouquinho mais para frente as outras opções. E quando uma entrada de alarme ela é acionada, né? Então, quando eu tenho um dispositivo conectado na entrada de alarme do multibox, eu posso definir uma estratégia para que o meu sistema acione uma saída quando ocorrer esse acionamento da entrada. Então, aqui tem um exemplo, né, visual aqui do ISIC6, né? Ele vai aparecer ali as opções, todas as saídas de alarme que o multibox tem, que no total são 6, para você acionar manualmente o dispositivo que está conectado a ele, né? Isso remotamente pode ser na rede local, pode ser numa rede externa, né? Então é interessante, porque se você tá em um outro... Você saiu de casa, foi viajar, enfim, quer abrir a porta para alguém, né? Ou quer acender uma lâmpada, viu algum movimento estranho na sua residência, quer tocar a sirene, já para dispersar alguém, enfim, existem várias possibilidades. Os principais tipos de evento que podem acionar, né, uma saída de alarme do multibox podem ser a detecção de movimento, perda de vídeo. Perda de vídeo é quando o sinal de vídeo da câmera ele é cortado, né, seja por uma falta de alimentação, seja por o corte do cabo de vídeo da câmera em si. Mascaramento, então vamos supor que alguém entrou no seu ambiente, jogou um pano preto em cima da câmera ou pichou a lente dela, né? Então, quando houver o mascaramento, é acionada a saída de alarme. Uma anormalidade, a anormalidade pode ser um problema com a rede ou até mesmo um problema no HD. Então, por exemplo, desconectaram o HD do DVR, né? O que o sistema faz? Eu posso configurar ele para
acionar uma saída de alarme ou até mesmo gerar outros eventos. Inteligência de vídeo também, né? Então, se você tem um DVR Multi-HD da série 3000 ou 5000 que possui recurso de inteligência de vídeo, poderia utilizar um acionamento de uma linha virtual, uma cerca virtual, para que quando ocorrer esse evento, o multibox faça uma ação. E o acionamento de uma entrada de alarme, né, que possibilitaria então a integração entre o meu sistema de CFTV com o sistema de intrusão para tornar o sistema como um todo mais seguro e mais eficiente, né? Quais são as formas de instalação do multibox? É muito simples. Para eu conectar o multibox ao DVR, basta eu utilizar um par de fios que serão conectados entre o borne AB do multibox ao borne AB do DVR. Eu preciso alimentar, né, o multibox, ele tem o chicotezinho ali que permite eu alimentar tanto o multibox quanto o DVR, desde que a fonte que eu utilize para alimentar ambos suporte o consumo máximo dos dois equipamentos. Então aqui tem um exemplo da conexão de um sinalizador audiovisual em uma saída de alarme, né? As saídas de alarme são os bornes NO1, C1, até NO5 e C5 e a saída controlada, né? Que é a saída que alimenta o dispositivo também. Aqui tem um exemplo de conexão de um botão na entrada do multibox. As conexões dos botões são realizadas nos bornes de A1 até A16. E agora eu vou demonstrar para vocês, vou mostrar aqui alguns exemplos de estratégias e de aplicação do multibox. Então, vamos supor que no meu cenário eu tenho um sistema de controle de acesso utilizando o MIP-1000. Eu poderia conectar uma saída do MIP numa entrada de alarme do multibox. Mas para quê, né? Por exemplo, pode ocorrer, vamos supor que tem um pânico sem fio, uma senha no meu MIP cadastrada como pânico. Quando, por exemplo, o botão de pânico for pressionado, aciona o meu sistema de CFTV. E aí pode fazer todas aquelas ações que eu comentei anteriormente, né? Gravar um canal específico, gravar câmeras estrategicamente posicionadas, acionar a função PTZ de uma câmera speeddome, poderia me enviar uma notificação push, enfim, são várias possibilidades. Assim como também, quando ocorrer um evento no meu sistema de CFTV, posso acionar uma função do controle de acesso, como, por exemplo, uma abertura de uma fechadura conectada a esse controle de acesso. Esse acionamento poderia ser manual ou não. Um evento no alarme de incêndio aciona a função do DVR. Também seria uma outra possibilidade, né? Então, eu tenho um sistema de detecção de alarme de incêndio. Eu quero que quando o sistema de detecção de incêndio ocorrer algum problema, foi feita uma detecção por um sensor de fumaça, um sensor de temperatura, por exemplo, ele conecte-se com o multibox e, consequentemente, com o DVR, e o meu sistema de CFTV me informe, né, sobre a ocorrência desse evento. Poderia gerar um acionamento da speeddome, enfim, todas as outras funções, né, como disparar uma sirene, todas as outras opções que existem. Também pode acontecer de um evento do DVR acionar uma função do alarme, né? É uma outra possibilidade também, como um acionamento de uma cerca virtual, uma detecção de movimento, uma perda de vídeo. E aí, no sistema de intrusão, aí eu posso configurar a estratégia que eu quiser, né? Ligar para o meu telefone, me enviar um SMS, dependendo da central que eu tiver, enviar eventos para uma empresa de monitoramento. Eu também posso utilizar que quando ocorrer um evento no alarme, na minha central de alarme, o meu sistema de CFTV faça uma função também. Então, eu posso trabalhar os dois tipos de sistema, enfim, que eu integrar de formas ativas, um notificando o outro e um monitorando o outro.
Assim como eu também posso fazer uma espécie de cascateamento entre sistemas, né? Eu poderia, por exemplo, interligar uma central de cerca elétrica, a minha central de alarme, e uma central de alarme interligada com o meu sistema de CFTV, utilizando o multibox. Então, como que funcionaria nesse caso? Eu teria uma saída de contato da cerca elétrica conectada numa zona específica da central de alarme. Essa zona, quando acionada, ela aciona uma saída PGM, e no momento que essa saída PGM for acionada, por estar conectada em uma entrada de alarme do multibox, o meu sistema de CFTV vai fazer uma determinada ação. Então, aqui tem alguns exemplos de aplicação. Por exemplo, quando o botão de pânico da central de alarme é pressionado, é acionada a saída PGM da central de alarme, que ativa a entrada de alarme do multibox. Quando essa entrada de alarme ela é acionada, eu posso definir para que o meu sistema faça uma série de ações, como eu comentei antes. Então, por exemplo, acionar uma patrulha da câmera Speeddome para monitorar o perímetro. Aí depende do tipo de equipamento que eu tenho no local, né? Por exemplo, se for uma Speeddome IP com recurso de auto-tracking, né, no momento que eu posso configurar alguns recursos mais avançados. Acionamento do sensor de abertura ativa gravações de câmeras estrategicamente posicionadas, né? Seria uma outra opção também bem interessante, né? Que às vezes a gente tem sensores ali só nas portas, nas janelas, e você tem câmeras que monitoram o ambiente, monitoram aquele perímetro. Então, para não gravar só aquele canal específico onde teve movimento, você pode habilitar para ele gravar outras câmeras também, para você ver por onde que a pessoa passou, por onde que ela veio. Quando uma linha virtual do DVR é acionada, ativa a central e realiza o envio de uma notificação push. Essa seria também uma outra possibilidade, né? Se eu posso tanto enviar a notificação, acionar a sirene, enviar uma foto por e-mail. Aqui tem um outro exemplo, que é quando ocorre uma detecção de movimento no meu sistema de CFTV, é acionada uma lâmpada conectada à PGM da central de alarme. Seria uma outra possibilidade. Um outro exemplo aqui é quando ocorrer um mascaramento ou a perda de sinal de vídeo de uma determinada câmera, é acionada a sirene conectada à PGM da central. Aí seria uma outra possibilidade. Nesse caso, eu conectaria uma saída de alarme do multibox em uma zona 24 horas da minha central de alarme, para que esse monitoramento ele seja feito de forma 24 horas.